Olá, segundo ano. Bem, vamos à continuidade do estudo do Phylus chordata ou cordata, né? Na última videoaula nós vimos sobre os peixes e anfíbios e nessa videoaula nós vamos falar sobre a classe répteis, aves e mamíferos. Bem, o Filochordatus ele tem o seu padrão evolutivo através do surgimento dos indivíduos chamados de aminiotas, dado através do surgimento dos indivíduos da classe dos répteis e das aves, devido ao seu embrião, né, está se desenvolvendo dentro de um ovo. E a questão deles serem chamados de aminiotas é por causa da presença dessa estrutura chamada âmnio, que serve como reserva de nutrientes para esse embrião. Esse âmnio vai ser essa membrana que vai envolver completamente o embrião e vai delimitar essa cavidade cheia de líquido que vai proteger contra choques mecânicos e evitar o ressecamento desse embrião no ovo. Nós vamos ter também a presença da estrutura chamada alantoide, que vai ser essa vesícula que vai originar a região do intestino do embrião. Por ela, ele vai realizar trocas de gases e armazenamento discretas. Nos répteis e nas aves, os alantoides ele realiza a absorção de minerais presentes na casca dos ovos e também vai fazer a incorporação desse no esqueleto, facilitando a saída desse animal desse ovo. E o córium, que vai ser essa membrana fina que vai envolver todos os anexos embrionários. Nos répteis, nas aves, ele se junta com a estrutura do alantoide para formar o alantocórium, que vai ter a função de realizar a respiração para esse embrião. Aí, olhando aí o nosso cladograma evolutivo, nós vimos que nós vamos ter a origem desses padrões evolutivos dos cordatos a partir dos aminiotas, que vai surgir ali os demais indivíduos que compõem o filo cordatus. A classe Reptilia, ou a classe dos répteis, foram os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Para que eles conseguissem conquistar, eles dominaram esse ambiente a partir da era mesozoica, onde houve essa diversificação dessas centenas de espécies, onde inclui os dinossauros. Uma das características que deram aos répteis a conquista ao ambiente terrestre foi a questão dessa pele queratinizada, que ela é constituída pela queratina, aonde dá resistência a eles a questão da desidratação, porque a queratina ela vai dar essa capacidade de impermeabilidade nesses répteis. E também a questão do atrito que vai ser provocado na locomoção do ambiente terrestre. A pele deles tem essa estrutura de córneas, né, ou placas, escamas, ou nas garras também. Aí nós temos aí esses exemplos dessas estruturas córneas, que são as placas, como encontrado em alguns textudines, as escamas, na maioria dos largatos e cobras, e as garras, na maioria dos largatos. Na classe Reptilia, eles vão existir 3 ordens importantes. A crocodília, que é os jacarés, crocodilos e alligator. Aí aqui nós estamos vendo a diferença da questão da estrutura óssea dos crocodilos com os alligator. Os alligator eles vão ter essa estrutura cranial aí um pouco mais avantajada, diferente dos crocodilos, que vão ter essa estrutura cranial um pouco mais afinada, mais fina e menor. Aí aqui na foto mostrando a estrutura óssea de cada um deles.
A maior e mais protuberante é do crocodilo, do alligator, e a menor e mais estreita é do crocodilo. Temos também a ordem dos Chelonia, ou Chelonia, né? Dos quelônios, como os jabutis, os cágados e as tartarugas. Aí aqui nós vamos ver aqui os exemplos, a diferença entre esses indivíduos dessa ordem dos quelônios. Os jabutis, que são mais arredondados, os cágados, que são indivíduos aquáticos, os jabutis são terrestres e mais arredondados, com aquelas placas córneas bem mais evidentes. Os cágados, que são indivíduos aquáticos, principalmente de água doce, e as tartarugas, que são indivíduos da água salgada. Os squamata, ele vai ser dividido em duas subordens, as latercílias, que são largatos terus, as lagartixas, os camaleões, os dragões de Komodo, por exemplo. Aí aqui os exemplos da subordem da classe Réptia, da subordem Squamata, da ordem Squamata, da subordem Latercílias. Aí são vários desses exemplos aí, largatos terus, as lagartixas, entre outros. E aqui o dragão de Komodo, né? O maior de todos eles dentro dessa subordem Squamata. Aí nós vamos ter a Ophidia, que tem como representante as cobras, serpentes e as víboras. Aqui são os exemplos de todas elas. E a mais perigosa de todos, né? A Naja, a cobra ocidental. A fisiologia geral dos répteis. Quanto à sua anatomia, eles vão ter um sistema tegumentar, ou seja, a pele deles é quase sem glândulas, seca e impermeável devido à questão da presença da queratina, e vai evitar a desidratação deles. Alguns répteis vivem na água em função de alguns hábitos alimentares. No entanto, eles retornam à parte terrestre para respirar ou para fazer a postura dos ovos. O seu sistema respiratório, ele é exclusivamente pulmonar. O pulmão, ele tem maior área de trocas gasosas do que o pulmão de um anfíbio. Compensa a inexistência da respiração cutânea e por causa da sua pele impermeável. O seu sistema excretor, eles excretam principalmente ácido úrico, que é um tipo de excreta nitrogenada, que é menos tóxica do que a amônia e a ureia. E esse ácido úrico, ele é eliminado em forma de uma pasta semissólida. No caso como nos anfíbios, o sistema respiratório e circulatório nos répteis não vai permitir que eles venham ter um metabolismo animal que seja eficiente, que venha manter essa temperatura corporal dele de forma independente da temperatura ambiente, fazendo com que eles sejam caracterizados como animais de sangue frio. Tecnicamente, eles são referidos como pecilotérmicos ou heterotérmicos. O sistema cardiovascular, o coração desses répteis vai possuir apenas 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. As cavidades, elas se comunicam, não havendo mistura do sangue arterial com o venoso, então a circulação dela é uma circulação incompleta. No caso dos crocodilos, os ventrículos eles não se comunicam, mas, no entanto, vai haver a mistura do sangue arterial devido à presença de uma estrutura chamada de forame de Hiponysa, que é presente nesses crocodilos. Aqui o esquema mostrando a circulação pulmonar e a circulação sistêmica dos répteis. E aqui a questão da circulação dos crocodilianos, porque eles não vão ter aí os ventrículos, eles não se comunicam, né? E aí não vai haver a mistura do sangue arterial. E aí essa estrutura que vai estar presente aí, que é o forame de Hiponysa. O
sistema reprodutor deles, eles são animais dioicos, tem o macho e a fêmea, sua fecundação ocorre de forma interna e o desenvolvimento do embrião dele é de forma direta. Os ovos eles vão ter uma casca calcária com presença de muito carbonato de cálcio, que vai proteger esse embrião contra os choques mecânicos e internos ao ovo. Os seus anexos embrionários, as estruturas são formadas a partir dos tecidos embrionários e maternos que assistem o desenvolvimento embrionário fora do ambiente aquático, ou seja, as fêmeas elas ficam vigiando a sua ninhada. E aqui mostrando a comparação já dos indivíduos do filo cordato que nós vamos trabalhar até aqui. Os peixes, que nós vimos aí que o peixe ele só tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, tem a sua respiração é branquial e a circulação sistêmica. Os anfíbios, elas já vão ter três cavidades, dois átrios e um ventrículo, tem a sua respiração, já vai ser, quando adulto, vai ser pulmonar e com circulação sistêmica. Os répteis já vão ter também, como os anfíbios, dois átrios e um ventrículo, com a circulação pulmonar e sistêmica. E a gente vai ver aí agora, a partir daqui, a questão da circulação das aves dos mamíferos, que vão apresentar a mesma estrutura circulatória, dois átrios e dois ventrículos, circulação pulmonar e circulação sistêmica. Na classe das aves, nas suas características gerais, elas vão ter as penas, seus membros anteriores, que seriam, no caso, nos mamíferos, as patas dianteiras, né, vão ser modificadas em forma de asas, eles vão ser hemiotérmicos. As penas, elas vão ser essas estruturas que vão revertir e isolar termicamente o corpo desse indivíduo, que vai permitir a manutenção da sua temperatura. Essa temperatura nas aves, ela é relativamente alta devido que ela vai ter uma função devido à sua taxa metabólica, que ela vai ter uma taxa metabólica bem mais acelerada comparado com os peixes, anfíbios e répteis, que é chamada de reação exotérmica. Outra função também relacionada à ave é o auxílio no voo e na comunicação, com a questão do padrão de cores presente nessas penas. Aí aqui nós vemos as penas de contorno, que são penas um pouco menores, e as penas de voo, que são as penas maiores, que são na ponta das asas para auxiliar nesse voo. A origem dela vai ser penas que vão se originar na derme e na epiderme do sistema tegumentar, né, dessas aves. Elas vão ter na sua composição química, são ricas em queratinas. As penas, elas têm origem evolutiva. De acordo com os registros ósseos, elas surgiram porque elas derivaram de modificações que ocorreram nas escamas de certos répteis primitivos, como no caso que esses répteis estavam dentro do grupo dos dinossauros. Essa relação evolutiva das aves com os répteis ou de alguns vertebrados está relacionado com os registros fósseis que foram encontrados ao longo do tempo no planeta. Aí aqui mostrando a questão da relação evolutiva dos répteis com as aves. Aí nós vemos os dinossauros, aí os répteis que veio do grupo dos dinossauros que teve a sua evolução através da adaptação a determinada condição e das aves atuais que nós temos hoje. E um dos resquícios que permaneceram nessa escala evolutiva que diz que as aves evoluíram dos répteis são as escamas, as placas córneas que tem nas pernas das galinhas ou na perna das aves, né? A gente tem essa parte aí que forma essa placa córnea ou essas escamas
duras que protegem as pernas a perna e o pé da galinha. Essa é uma relação evolutiva que associa a questão, confirmando assim que as aves evoluíram realmente dos répteis, bem como também a questão de algumas comparações, como por exemplo a formação craniana das aves. Aí aqui é o fóssil de um dinossauro, né, de um réptil antigo que foi encontrado, chamado de Archaeopteryx, que esse réptil aí foi o que definiu e confirmou a questão da evolução das aves, dos répteis para as aves. E aqui é um esquema mostrando como era esse dinossauro, esse réptil antigo, ancestral aí das aves. Na sua escala evolutiva, nós vamos ter o grupo dos répteis, e que vai ser um grupo monofilético formado aí através dos grupos das tartarugas, das aves, dos dinossauros, que foi uma evolução, né? Que foi o que evoluiu primeiro, e as aves surgiram do grupo do dinossauro e os demais indivíduos. A semelhança entre aves e répteis se dá pela questão da pele seca, poucas glândulas, os anexos epidérmicos também são compostos por queratina, assim como suas garras, escamas e os bicos. Aí aqui o exemplo de uma representação do maior dinossauro com penas que se tem notícia, né? O fóssil dele foi encontrado na China. Aqui é o fóssil daquele dinossauro. Outra característica das aves são as asas, que permitem explorar habitats mais diversificados. Dentre outras características, eles conferem grande irradiação adaptativa do grupo, que vai constituir a classe mais biodiversa dos vertebrados. Que nós vamos ter vários indivíduos que compõem esse grupo. Algumas aves elas não podem voar, porque a função de estrutura anatômica na questão da aerodinâmica dela é muito pouca, no caso dos avestruz e das aves, que essas asas ela tem uma função reduzida, então ela não serve para voo. E elas têm também a questão que elas sofreram modificações em forma de remo, como é no caso do pinguim. A hemiotermia ou endotermia, a temperatura delas são mais elevadas, relativa ao aumento da sua taxa metabólica. A temperatura corporal dela é mantida devido à cobertura das penas, e também uma reserva de gordura subcutânea, que também é uma novidade evolutiva dos vertebrados. Aí nós vemos aí um esquema mostrando uma camada da epiderme de uma ave, mostrando as estruturas presentes nela. Aí nós vamos à fisiologia geral da classe das aves. O seu sistema tegumentar, sua superfície corporal é impermeável e quase sem glândulas, com exceção importante das glândulas oripigianas, que secretam o óleo que vão lubrificar e impermear as penas e o bico dessas aves. A sua pele vai possuir uma grande quantidade de queratina, do qual resultam em penas, garras, escamas e bicos. O seu sistema digestório ele é bastante diversificado, devido à questão dessas estruturas serem comuns aos seus vertebrados. Tem a presença dos órgãos característicos, como o papo, que é o armazenador, a moela, que vai ser um triturador, e o proventrículo, que vai ser o seu estômago químico. O seu sistema respiratório é pulmonar. Os seus pulmões com expansão membranosa são chamados de sacos aéreos. Eles penetram nas suas vísceras e também em certos órgãos ocos, como os ossos pneumáticos,
E através disso eles favorecem o voo devido à questão da redução da massa corporal. Outra questão também que vai contribuir para favorecer o voo é a questão desses ossos ocos, né? Que esses sacos aéreos, eles aumentam a superfície de troca gasosa, otimizando assim a eficiência dessa respiração, que são esses ossos que são ocos com esse entrelado de fibras ósseas dentro. O sistema respiratório dele também, ele vai possuir o órgão do canto, chamado de siringe. Esse órgão do canto, ele vai se situar na final da traqueia, antes da ramificação do brônquio. Essa siringe, ela se desenvolve principalmente nos machos, para que eles cantem, que vai servir de atração para as fêmeas e também para a delimitação de território. Aí aqui mostrando como seria esse órgão, né, essa siringe, que seria esse órgão responsável pelo órgão chamado de órgão do canto. O seu sistema circulatório, coração, ele vai ter 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, no qual não ocorre a mistura do sangue arterial e nem do venoso. A circulação dele é dupla e completa, com a circulação pulmonar e sistêmica. Com isso, o seu metabolismo se torna mais eficiente, permitindo assim a ocorrência da endotermia ou da hermotermia. Aqui mostrando o sistema circulatório, né, que é o sistema da circulação pulmonar e a circulação sistêmica, que é a que vai para o corpo. Esse sistema circulatório nas aves, ele é semelhante ao dos mamíferos, e devido a uma das diferenças está relacionada ao fato da artéria aorta se curvar mais para a direita nas aves do que na esquerda, que é nos mamíferos. O seu sistema nervoso possui estruturas comuns a todos os vertebrados. Trata-se de um tubo neural com a cavidade interna, situado dorsalmente na região vertebral, né, na medula espinhal. O encéfalo, que é protegido por um crânio, a medula espinal pela coluna vertebral. Os seus sentidos, as aves são bem desenvolvidos, têm o equilíbrio e a visão. Os olhos possuem membrana nictante, que é uma função de proteção, como aí. O sistema excretor, excretam ácido úrico, que é liberado com pouca água, sobre a forma de uma pasta semissólida. As aves, elas não possuem bexiga, para facilitar também a questão do voo. O seu sistema reprodutor é dioico, com acentuado dimorfismo sexual, desenvolvido diretamente. São ovíparos, o ovo com casca calcária, como no caso dos répteis. As fêmeas chocam seus ovos pela hemiotermia e praticamente o comportamento é do cuidado parental. Essas características, tanto do sistema respiratório e circulatório, são mecanismos de isolamento térmico que vão garantir a manutenção da temperatura corporal, independente da temperatura ambiente. Com isso, o calor do corpo das aves, eles acabam se ofegam e se abrem nas asas. Por isso que quando você vê um urubu num muro ou em algum lugar com a asa aberta, ele está fazendo a questão da troca gasosa ali através da abertura da asa. Adaptação para o voo. O corpo é aerodinâmico, as penas e as asas são uma das adaptações. Os ossos pneumáticos são aqueles ossos ocos, somente com a teia de fibra óssea, né, como a gente está vendo na imagem. O externo, ou quilha, para a âncora e musculatura peitoral bem desenvolvida, como a gente está vendo aí. Nos seres humanos, o esternio, ele é um osso menor e achatado, bem no centro da caixa torácica.
Nas aves ele vai ser maior, né? O externo vai ser maior e vai ser em forma de quilha. Aí a musculatura dela vai ser bem desenvolvida, então por isso que ela tem a musculatura na parte peitoral das aves, ela é bem maior e bem proeminente. A ausência de dentes e são ovíparos. Outra classe do qual a gente vai tratar agora vai ser a classe dos mamíferos. Nas suas características gerais, eles possuem glândulas mamárias, pelos, dentes diferenciados, músculos do diafragma, também são hemiotérmicos. Uma das características que destacam dos mamíferos são os pelos, que vão ser essas estruturas que vão revestir o corpo total ou parcial desse animal. Em muitas espécies, esses pelos auxiliam na manutenção da endotermia, né, o controle de temperatura. No homem, ele vai ter a função de contra-irradiação solar intensa e também na diminuição do atrito epidérmico em algumas regiões, como nas axilas e nas partes íntimas. Eles vão ter origem da derme e são constituídos por queratina, como a gente está vendo aí. Cada folículo piloso, cada pelo, tem um pequeníssimo músculo associado que age sob o controle do nosso sistema nervoso autônomo. Quando esse músculo se contrai, os pelos ficam eretos. E o folículo são empurrados para cima, produzindo pequenas elevações na superfície da pele, que são chamados de arrepios. Já que a cor dos pelos, a cor do pelo, ela é determinada pela quantidade de melanina que é existente. À medida que o mamífero vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade de melanina, ocasionando o embranquecimento dos pelos. A característica também comum aos mamíferos são as glândulas mamárias, são glândulas cuja função primordial é a produção de leite para nutrir os recém-nascidos e intensifica também o vínculo entre mãe e filhote, favorecendo também a questão do aprendizado dos hábitos de determinadas espécies. A glândula mamária, né, dos seres humanos. Os dentes diferenciados, quase todos os mamíferos têm dentes que se diferenciam em vários tipos. Nós vemos aí, tanto nos seres humanos como em determinados grupos de animais mamíferos, nós vamos ter os mesmos tipos de dentes. Os caninos, os incisivos e os molares. Dependente se é um canino ou um cachorro ou um ser humano, nós vamos ter os mesmos tipos de dentes, só se diferenciam em determinadas espécies. Os incisos são dentes da frente, que tem uma forma de lâmina, que tem a função de cortar os alimentos. Os caninos, que estão mais na lateral, são mais compridos e afiados, são usados para espetar e rasgar. Os molares, que estão na parte de trás, são mais largos e rugosos, usados para triturar. De acordo com a forma e o desenvolvimento desses dentes, se caracteriza o tipo de nutriente que esse mamífero se alimenta. Os herbívoros não possuem caninos, então eles são mais reduzidos nesses animais, porque eles não têm necessidade de rasgar ou furar as ervas que eles se alimentam, que são os vegetais. No entanto, tem incisos desenvolvidos para cortar as plantas e molares grandes e rugosos que vai precisar para mastigação desses produtos vegetais para facilitar assim a digestão deles, que é um pouco difícil. Já os carnívoros, eles vão apresentar normalmente pescoço curto e forte. Seus maxilares também são bem poderosos, possuem incisivos pequenos e caninos compridos e curvos e afiados, que vão servir para capturar, matar as presas e também dilacerar a carne. Os molares possuem bordas cortantes, pois a carne que eles se alimentam necessitam mais de ser rasgadas e cortadas do que moída.
Já os mamíferos onívoros, que como os seres humanos, ele possui uma dentição completa. Os caninos, que são geralmente menores e desenvolvidos do que nos caninos. E os molares apresentam características intermediárias entre os molares dos carnívoros e dos herbívoros. O músculo do diafragma, que é um músculo extenso, que vai separar a cavidade torácica da abdominal, que é muito importante no processo da respiração dos seres vivos, ele vai auxiliar na respiração, da expiração, no movimento de expirar e expirar o ar que nós respiramos. A hemiotermia, que como nas aves, os mamíferos também possuem essa temperatura corporal constante. As reações exotérmicas desses metabolismos, que nas aves, que há nas aves, os mamíferos também possuem essa alta taxa de metabolismo, que vão gerar esse aumento relativo na temperatura corporal. Essa temperatura ela é mantida através das estruturas de isolamento para o calor corporal, como no caso os pelos e a camada espessa de gordura subcutânea, que vão ser desenvolvidas principalmente nos animais de clima frio intenso. Quanto à sua questão de origem evolutiva, os mamíferos eles derivaram de uma linhagem de répteis também que foram diferentes da origem dos répteis atuais, ou das aves e dos mamíferos. Aí a gente está vendo aí uma escala evolutiva, né? Aonde diz que os mamíferos, eles representam de forma hipotética que eles evoluíram desse mamífero ancestral para que desse origem aos mamíferos atuais. Essa linhagem aí ancestral tem uma enorme radiação adaptativa que teve início resultante nessa grande biodiversidade observada na classe dos mamíferos. Como a gente está vendo aí na imagem, nós temos aí um mamífero ancestral que dele foi aí radiação adaptativa que deu origem à biodiversidade de mamíferos existente no nosso planeta. Dessa linhagem ancestral com uma enorme radiação adaptativa, nós vemos aí que nós temos essa grande biodiversidade e que o tamanho desses mamíferos é bem variado, como no caso do sucus ecretus, que é o famoso mussurâneo pigmeu, que é o menor mamífero da face da Terra, do nosso planeta, que ele o tamanho dele cabe em cima da cabeça de um polegar, de um adulto, ao contrário do maior mamífero também existente no nosso planeta, que é a Balaenoptera musculus, que é a famosa baleia azul, que ela vai ter um comprimento de 33 metros e pesar aproximadamente 130 toneladas. Comparando esse tamanho com um ônibus de 12 metros, ela é um dos maiores mamíferos presentes no nosso planeta. E para fixar o conteúdo da nossa videoaula, nós temos a atividade do nosso livro, do módulo 4, na página 545 e 46, somente o praticando. Essa atividade vocês vão entregar somente no primeiro horário da próxima aula da disciplina de Biologia 2, na próxima quarta-feira. Continuando aí a nossa videoaula, nós vamos falar sobre a fisiologia. O aparelho digestório dos mamíferos vai ter a cavidade bucal, os lábios, a gengiva, os dentes especializados, a língua, as papilas e os botões degustativos. No caso dos monotremados, como ornitorrinco, e cetáceos, como as baleias, botos e golfinhos, eles não têm a presença dos lábios. A parte dorsal, que é o palato duro, que é chamado céu da boca, vai ter o palato mole, que fecha a passagem respiratória durante a degustação de cada lado de uma amígdala,
como é no caso de todos os mamíferos, a presença de glândulas salivares, como no caso da amilase salivar, né, da enzima amilase. Muitos mamíferos arfã, eles vão respirar rapidamente com a boca aberta para ajudar a regulação dessa temperatura do corpo, a questão da evaporação da saliva e a evaporação também vai ocorrer nos pulmões. Vai ter a faringe, que vai estar atrás da boca, atrás da língua, na parte ventral dessa faringe nós vamos ter a glote. A glote é quando o alimento ela passa por ela e ela é coberta por um lóbulo anterior chamado de epiglote, que é aquele famoso pinguelo da garganta, né? O esôfago, que é um tubo muscular curto. O estômago, o intestino também é variável de acordo com a espécie de mamífero e o seu hábito alimentar. As glândulas digestivas presentes nos mamíferos são o fígado e os pâncreas. O sistema do aparelho circulatório é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. No átrio direito, passa para o ventrículo direito através de uma válvula chamada de válvula tricúspide. O átrio esquerdo separa o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou mitral. Os eritrócitos nos mamíferos não têm núcleos, são células anucleadas, que é a composição do sangue, da maioria do sangue dos mamíferos, né? Que são compostos pelas hemácias, glóbulos brancos e o plasma, ou as plaquetas. O aparelho respiratório, o ar entra pela narina, vai para a faringe, passa pela glote, atinge a laringe, vai para a traqueia, atinge os brônquios primários e secundários, passa para os bronquíolos e chegam aos alvéolos, que são circundados pelos capilares sanguíneos, onde ocorre a troca gasosa através do processo de difusão. Esses pulmões são revestidos por uma película chamada de pleura. E aí, na imagem, mostrando as diferentes aparelhos respiratórios. Uma salamandra, uma rã, uma lagarta e uma ave. O sistema urogenital é composto por 2 rins, pelos ductos erectos, que vão ser ligados à bexiga, que é composta por paredes musculares, que vai ter movimentos voluntários, contraindo, forçando assim a entrada a saída da urina através de uma uretra. A eliminação dos resíduos desses mamíferos, da maioria desses mamíferos, são resíduos nitrogenados à base de ureia. O equilíbrio hídrico, ele vai variar e depender em parte do ambiente e do hábito dessa espécie de mamífero. Nos animais marinhos, eles vão lutar principalmente contra a ingestão de sal junto com o alimento. Nas espécies dos desertos, a ausência da água, que é a água exógena, eles vão realizar a preservação da água através de rins, secretando uma urina muito mais concentrada, como no caso dos camelos no deserto. O sistema genital é composto por 2 ovários, ovidutos e pares. Nos monotremados, possuem ovidutos que abrem através da separada pela cloaca. O pênis ele vai estar associado ao assoalho da cloaca. Nos marsupiais, os úteros vão ser separados. E já na maioria dos mamíferos, que são placentários, a fusão do útero, através de a união, né, que vai unir os ovários com a tuba uterina e o útero, formando seu sistema genital, e os testículos por meio do escroto e do pênis do masculino. Os monotremados são os ornitorrincos. Eles vão ser ovíparos porque ele põe ovos no único período reprodutivo. Esses ovos no ninho são incubados por 12 dias. Eles se eclodem, os filhotes sugam o leite que escorre no pelo da mãe. Assim como no caso das equídenas também. Os marsupiais, como no caso do cangurus e alguns marsupiais aqui da região do hemisfério do Brasil,
no caso as mucuras. Elas são vivíparas porque elas têm essas bolsas, ou chamados de marsúpios. São típicos de placenta primitiva, que é uma placenta coriovitalínica, onde o embrião ele é envolto por uma membrana que fica flutuando no líquido uterino, que vão eclodir esse embrião e vai se implantar no útero até no período de 33 dias. Aí os filhotes migram para essa bolsa para o período de lactação e parentais durante um longo período. Os vivíparos, que são os eutérios, são embriões que permanecem no útero nutrido pela placenta. A gestação é mais prolongada, os camundongos têm 21 dias, os coelhos de 30 a 36 dias, gatos e cães 60 dias, vacas 280 dias, elefantes são 22 meses, baleia 12 meses, morcego de 4 a 5 meses. Então, dependendo da espécie de mamífero, a variação da gestação é prolongada. E aqui, pessoal, termina a nossa apresentação da nossa videoaula.